Olá, seja muito bem-vindo ao Neurotalks, que é o seu podcast semanal, a sua dose de autocuidado, saúde mental, prevenção de burnout. Antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu queria agradecer ao nosso apoiador desse episódio, que é o Grupo Resiliência Humana. É um grupo com mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais, no mundo todo. E dentre todos os produtos do Resiliência, né, que tem como objetivo principal melhorar o nível de consciência em relação ao autocuidado e desenvolvimento humano, eles têm vários produtos, mas entre todos eu queria destacar um produto deles, que é esse aqui, ó. É o livro do Robson Amushi, querido, que já esteve aqui no podcast, que é Minha Gratidão Diária, tá? Aqui o escritor best-seller Robson Amushi, ele fala sobre pílulas diárias que você, ao ler, né, você começa ali a identificar de que forma você pode ter uma atitude mais positiva perante a vida, perante as dificuldades do nosso dia a dia, tá? Como que eu posso agradecer mesmo quando tudo parece muito errado, tá bom? E agora vamos falar sobre o meu convidado de hoje, que eu estou muito feliz por ele estar aqui. Ele é instrutor e praticante de Kayut Yoga. Ele é um dos meus mentores aí em uma jornada que eu tenho feito muito interessante lá na Soulme. É uma jornada de novos caminhos, é assim que a gente chama, e que tem me feito refletir profundamente sobre algumas coisas que eu tenho feito. E ele vai falar um pouquinho mais sobre a prática dele, a vida, o que ele tem feito, de que forma que ele entende a relação do nosso corpo com a nossa mente. Tiago Arruda, seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado. Prazer ter você aqui, viu? Prazer é meu. Tiago, eu queria que você inicialmente se apresentasse pra gente, assim, quem que é o Tiago? É interessante você falar da jornada, né, que a gente tá fazendo juntos, porque acho que teve uma pergunta que era isso, né? É justamente por isso, tá, pessoal? Tô só devolvendo pra ele aqui, porque eles fazem essas pegadinhas lá com a gente, né? E aí depende muito de qual definição, né, que você espera que eu diga. O padrão, eu sou um homem em busca de autoconhecimento, pai de 2 filhos, ou 4 agora. E eu procuro enxergar a vida como uma experiência que está por vir. Então, para mim, a minha meta é poder viver sem nenhum planejamento, simplesmente trabalhando minha intuição para saber o que eu tenho que fazer a cada instante. Então, se hoje, por exemplo, você me falasse, pensa numa pauta que você vai falar, eu preferia não pensar. Deixar aparecer o que tiver que ser dito. Mas, de maneira mais definitiva, assim, pegar uns padrõezinhos de definição, eu sou uma pessoa que fiz engenharia civil muito porque eu não sabia o que eu queria fazer. Eu achava que eu tinha que ser bem-sucedido financeiramente, que eu tinha que ser um pai provedor, criar uma família. E eu meio que fui seguindo assim o que meu pai era, que era engenheiro. E aí, depois de um tempo, eu descobri que isso não era eu. E aí que foi, e agora, né? O que eu faço? Fui trabalhar com evento, fui trabalhar com cenografia. Depois de muitos anos praticando yoga por causa de uma lesão, eu acabei decidindo virar professor de yoga. E aí, naquele momento que eu achava que ia ser um problema de financeiro, de como é que eu faço para manter minha vida agora, foi um momento que me trouxe mais clareza na minha vida, assim. E a partir do yoga eu consegui meio que parar de pensar muito nos problemas, trazer mais esse estado de presença escutando meu corpo. E aí eu acho que o resto foi, sabe? Se você me disser, você pensou em tudo que ia acontecer? Não pensei em nada. Então eu sinto que eu tô aberto, né, pro que a vida me trouxer. Maravilhoso. E é esse tipo de provocação que o Tiago traz pra gente muito ali na nossa jornada, né? Justamente nessa questão que a gente precisa escutar o nosso corpo, né? Como um caminho aí de autoconhecimento, né? Eu acredito que o corpo fala o tempo inteiro. A gente aprendeu, foi sendo educado a parar de escutar e dar cada vez mais importância para aquilo que a cabeça racional traz, né? Que eu chamo de mente, mas não é só mente, a mente é mais que isso. E o corpo, ele tem o histórico da sua vida inteira, tá ali. Tem coisas que a gente
resolveu esquecer, tem coisas que a gente colocou embaixo do tapete, que eu brinco que a gente joga para debaixo do tapete das escápulas. Tem coisas que estão ali nas emoções meio guardadas, mas que se a gente aprender a escutar, os sussurros do corpo, porque normalmente a gente ouve quando ele grita só, né? Uhum. Então, se a gente aprender a escutar os sussurros, a gente pode perder muito menos tempo tentando correr atrás do prejuízo depois. Mas para poder escutar o corpo, precisa silenciar a mente um pouquinho. E é aí que eu acho que é a grande questão dos trabalhos corporais, que é, se você quiser falar, eu vou parar de pensar, você não consegue parar de pensar. Não consegue. Mas se você trouxer a atenção para o seu corpo, naturalmente, com o tempo, sua cabeça vai começar a prestar atenção no corpo e os pensamentos vão te dar um espaço maior entre um e outro. E é impressionante como isso funciona. Funciona. Funciona porque eu tenho sentido na prática. Porque a gente tem um grupo lá de acompanhamento e tem que fazer lá as atividades e é muito legal, né? Você tem feito? Sim, eu tenho feito. A da bolinha no pé, assim, gente, aquilo é maravilhoso. E aquilo realmente deixa a gente muito mais centrado naquilo que eu estou fazendo e os pensamentos se acalmam. A cabeça, ufa, fica lá onde eu estou, onde eu tenho que estar, né? Isso é muito legal. Nas minhas aulas eu sempre começo com os pés para cima na parede, que é uma das posições que a gente passou lá na jornada, né? Uhum. Primeiro porque ela, com os pés para cima, tem uma função de entrar no sistema nervoso parasimpático. Uhum. A gente sai daquele modo reativo e de querer matar ou morrer, né? E entra num processo de restauração. E segundo, porque precisa de um tempo entre o corpo chegar na sala e a cabeça chegar. Então eu sempre brinco, falo, eu tô vendo o corpo de vocês aqui, mas a cabeça de vocês eu não sei onde tá. Pode estar no seu filho que está morando na Austrália, pode estar na sua filha que está fazendo a viagem de formatura, que você não sabe se está tudo bem, pode estar numa reunião que você vai ter daqui a pouco. Então esse tempo de deixar a cabeça trazer a atenção para o corpo, eu acho que é muito importante para começar a trabalhar. Uhum. E tem gente que acha que precisa fazer retiro, precisa tirar férias para fazer essa pausa, e eu entendo que não. Às vezes aqui mesmo você pode, opa, como é que eu estou sentada? Uhum. O que minhas costas estão dizendo? Será que eu posso relaxar mais meu ombro? Será que eu posso melhorar minha postura? É uma atenção constante ao corpo. Uhum. E aí, por exemplo, eu tenho alunas dentistas que são todas tudo um lado torto, né? só. Meu marido é dentista. Gente, como eles são tortos, coitado. Ele chega em casa cheio de dor nas costas. Mas provavelmente, se ele escutasse o corpo dele no detalhe, em algum momento ele ia parar, fazer um alongamento ou compensar um pouquinho para o outro lado. Uhum. Então, essas sutilezas do corpo precisa de atenção mesmo. Uhum. Então, se eu falar para você aqui, como é que é? Fecha os olhos, como é que é esse estúdio? Você vai saber, mas qual é o detalhe? Você sabe quantos quadradinhos tem naquela estante lá atrás? Qual que é a cor daquele quadro que está do lado do globo ali? Uhum. Então, da mesma forma que a gente pode começar a pegar mais detalhes, na percepção do corpo é a mesma coisa. Uhum. A gente costuma ouvir aquela dor que já está crônica. A contratura muscular. Mas às vezes é uma pequena tensãozinha no maxilar, opa, relaxei. Às vezes é um pouquinho de sensação de dureza no pé. Então aprender a escutar o corpo é um exercício que para mim é maravilhoso, mas ele traz consequências muito benéficas também. Uhum. Desde a primeira vez que eu te conheci, lá na Soumi, né, que é o espaço onde acontecem os cursos da Mariana Ferrão, que é sua esposa, uma coisa que me impressionou muito foi a tua velocidade, assim, como você é, não bem a velocidade, deixa eu me expressar melhor, mas o teu estado de presença, assim, eu percebo muito as pessoas, como eu trabalho com muitas pessoas, eu atendo muitas pessoas há mais de 20 anos, né, em ambulatório, consultório, hospital, enfim, eu lido ali diretamente no 1 a 1 e eu acho que eu acabei desenvolvendo uma percepção muito grande de como está aquela pessoa diante de mim, sabe? E eu percebi muito rapidamente, assim, o quanto você tem esse estado de presença mesmo, né? Assim, de eu tô aqui. Uhum. Eu não tô nem no minuto anterior e nem no minuto daqui a pouco. Só que eu confesso para você que para mim isso é muito difícil, assim. Eu sou uma pessoa extremamente acelerada, ansiosa, e eu sempre
a minha natureza é estar no minuto seguinte. Não no que passou. O que passou, não. Eu não sou de me lamuriar e tal. Eu não tenho uma tendência depressiva. Eu tenho uma tendência de estar no da frente, né? E eu acho que o mundo hoje em dia, né? Ele nos leva para esse lugar acelerado de o que vem depois, principalmente com as coisas da internet, né? Essa hiperconectividade e tal. Então eu queria saber, assim, é um desafio para você se manter, assim, é um esforço que você faz de ficar se trazendo para esse momento agora e não ficar se deixando levar pelas redes, pelas questões que surgem na vida, ou não, já se tornou uma coisa natural e que você só vai deixando passar? Me chamou a atenção algumas coisas que você disse, né? Então você falou, a minha natureza é acelerada. Eu desconfio disso. Então acho que isso é uma verdade que você se repete todo dia e acaba sendo verdade. Uhum. Mas que não necessariamente seja da sua natureza. Existe uma diferença que a gente fala no yoga também entre você, natureza, ser humano, e você, Ana Paula, personagem. Uhum. A gente constrói personagens o tempo todo. Então tem alguns momentos que eu sou esposo da Mari, tem alguns momentos que eu sou condutor da jornada, alguns momentos sou pai, alguns momentos sou filho. Então eu sempre visto uma máscara para estar atuando no mundo. Uhum. Mas a essência, idealmente, ela muda pouco. Tem gente que muda bastante, né? Uhum. Dependendo do espaço que está. E eu não acredito que a sua natureza seja acelerada. Eu acho que isso é uma coisa que foi sendo criada na sua formação. E você acredita tanto naquilo que você repete todo dia, então você acaba sendo. Uhum. E é isso que a gente quer mudar um pouquinho no yoga, às vezes. Se escuta, deixa a natureza voltar a operar. Uhum. E o corpo ele foi feito para se restabelecer, para se curar. E quando a natureza entra de volta... Já tá me deixando mais tranquila, ó, gente. Meu coração aqui já foi, o parasimpático já ativou aqui, já tô tranquila. Quando você não, deixa... É verdade, assim, de saber que talvez eu não seja tão pilhada assim. Não é. Então, mas precisa sair um pouco dessa mente racional que fica repetindo os pensamentos. Os pensamentos que a gente faz todo dia, em cerca de, 90 mil pensamentos por dia, e 80 e tantos % são os mesmos, repetidos. Uhum. Então a gente se reforça todo dia. Se acorda de manhã, eu sou ansiosa, eu sou acelerada, o que você vai ser? Acelerosa, ansiosa e acelerada. Meu ombro não funciona. Seu ombro não funciona. Uhum. Então se a gente parar de ficar reafirmando, a gente começa a criar novos hábitos. Novos hábitos criam habilidade nova e aí você acaba realmente se transformando. Então, assim, a presença para mim, ela é natural em todo mundo, a gente acabou perdendo. Mas é uma prática que exige todo dia. Então, assim, eu percebo, eu paro de praticar um pouquinho, seja porque estou trabalhando muito, seja porque, correria da vida. Uhum. Minha cabeça começa a entrar em indecisão, eu começo a pensar em futuro, começo a ficar nervoso, será que eu estou no caminho certo? Uhum. E aí eu já sei, preciso voltar a praticar mais. A hora que eu volto a praticar mais, eu escuto mais meu corpo, meu coração fala mais do que a minha cabeça. Uhum. Mas eu falo que é um fio dental. Uhum. Você passa fio dental todo dia, você está em dia. Você passou uma semana, ficou sem passar, vai vir cárie, bactéria, tártaro. Uhum. Então é uma prática diária. Então não é assim, as pessoas falam, para você é fácil, para mim não é fácil. É isso que eu queria saber, assim, no fundo, a pergunta que eu queria fazer era essa, assim, para você é fácil? Eu sinto que eu tenho uma natural? facilidade, eu tenho uma facilidade de ficar na presença. Uhum. Eu nunca fui uma pessoa ansiosa, por exemplo, mas eu sempre, até uns 18 anos assim, que eu comecei a me dar conta quem eu era, né? Porque no começo você fala, pai é pai, mãe é mãe, são quase entidades, né? Que a hora que eu comecei a me dar conta de que eu era uma pessoa com algumas características, eu percebi que eu tinha uma dificuldade de escolher. Então, que eu tinha muitas facilidades, muitas opções, e eu acaba, putz, se eu for pra cá, pode dar nisso, eu vou pra lá. E eu ficava indeciso na minha própria gama de possibilidades. E aí eu aprendi, conforme eu fecho os olhos, começo a prestar atenção no meu corpo, parece que para onde eu tenho que ir, ele se revela. Uhum. Então, não é que para mim é fácil. Mas eu já entendi que é importante eu fazer isso e que o caminho existe. Então, eu já sei que funciona. Uhum. Mas é uma prática diária. Legal. E me diz uma coisa, assim, você... Para quem está nessa busca de repente, querer estar menos acelerado, mais presente, mais voltado para sua natureza, né? Como você disse.
Eu imagino que um dos principais desafios hoje em dia é me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que o controle que a gente tem que ter do tanto que a gente passa em rede social. Em WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, enfim, videogame, sei lá, também, né? Primeiro eu queria que você falasse como você coordena tudo isso, assim, como que você lida com as suas redes? Como que, assim, existe uma coisa assim do Thiago disciplinado, então, sei lá, eu conheço pessoas, né, que falam assim, não, eu acesso meu WhatsApp 3 vezes por dia, eu abro de hora em hora, sei lá, eu só acesso até tal hora do dia, rede social tem um limite de horas, depois o celular trava e nunca mais ninguém pega, né? Como que você lida com essas redes, até para que esse estado de presença seja contínuo, né? Ou mais fácil? Eu acredito que cada pessoa vai ter que encontrar a sua forma, né? Não acredito que seja uma fórmula para todo mundo. No geral, eu acho que as regrinhas, elas podem funcionar no começo, você chamou de disciplina, né? Mas que depois ela tem que acabar entrando numa coisa natural. Porque senão vira só uma prisão e aí você vai ter mais vontade de fazer aquilo que você está se proibindo de fazer. Então eu sempre falo para os meninos, né? O Miguel, quero comer doce. Eu falo, cara, doce, se você comer um bis, tem um nome, né? Vai querer outro. É feito para você comer vários. Então não adianta você querer estar saciado. Você vai ter que saber, nossa, se eu comer, eu vou querer comer mais. Eu sei que aquilo não faz bem para mim, então eu não como. Mas tem dia que você quer comer, vai lá e come. E come gostoso, assim, sabe? Não fica, ai meu Deus, não devia ter comido. Então eu acredito que você deveria, assim, né, no geral, começar a trazer para a consciência a autorresponsabilidade de que aquilo não é bom para você. A partir do momento que você sabe que aquilo não é bom, deixa de ser um castigo se parar de usar, entende? Porque senão fica aquela coisa, eu não posso porque falaram que eu não posso, mas eu queria estar lá o dia inteiro. Então, às vezes, você precisa ficar um dia inteiro no celular e perceber o quanto faz mal, para depois tomar uma decisão diferente. O que eu faço? Eu, às vezes, caio numa rotina ali que tô rolando demais ali, eu paro. Mas eu só percebo porque eu tô prestando atenção, entende? Não é porque eu falei, já faz 20 minutos, eu vou olhar no relógio quanto tempo faz. Meio que na percepção. Você não põe esses limites rígidos, assim? Uma das coisas que eu fiz foi tirar aquele double check lá do WhatsApp. Porque eu acho que gera ansiedade nas pessoas se elas sabem que você viu e não respondeu. Então, não sabe se eu vi ou não. Perfeito. Eu acho que isso ajuda. Porque eu não gosto dessa história de ter que estar disponível, né? Antigamente vou fazer 46, né? Antigamente eu lembro que tinha que ter o nome na agenda das pessoas, só podia ligar até as 9 da noite, porque senão a mãe dava bronca. Perfeito, é isso mesmo. Fim de semana ninguém te acha, né? E agora o chefe te manda um e-mail meia-noite e quer que você responda às 2 da manhã. Eu acho que a gente precisa colocar uns limites. Tanto em nós mesmos quanto nos outros, né? Nas pessoas que a gente se comunica. Mas a minha forma, ela é meio orgânica, assim. Eu, às vezes, fico de bode do Instagram, paro de usar. Tem dias que eu tô afim de postar algumas coisas, eu posto. Então, eu não tenho um ritmo, uma vez por mês, tem que postar alguma coisa. Eu não funciono muito nessas... Até sou meio contra essas regrinhas de marketing digital. É uma questão para mim, assim. Legal. Porque eu vejo muito no adoecimento que eu tenho acompanhado das pessoas, né? Tanto quem tá ali no comecinho, vendo que o estresse crônico tá causando dores, né? Então, me procura muito por dor de cabeça diária, insônia, dor no corpo, dor nas costas, diarreia, né? Todos os problemas físicos que o estresse começa a causar, queda de cabelo, perda de memória, aí vai, perda de memória. Aí o pessoal chega no consultório dizendo que tá sem lembrar de nada, né? E aí começa, aí o estresse vai correndo, né, pelas beiradas e vai a vaca indo pro brejo, e a pessoa não para, e muito, né, por esse ritmo de vida que a gente leva, né, até que chega o momento do esgotamento, da exaustão, enfim. E é isso que você falou, assim, essa falta de limites da própria sociedade de hoje que não acontece mais. As relações de trabalho, não tem mais hora, né? Principalmente o home office foi uma loucura, né? Porque não tem mais hora para ninguém entrar em contato com o outro, para pedir mais uma tarefinha, só isso. Não,
tanto faz. Então, é o e-mail que chega de madrugada, é o WhatsApp que chega à meia-noite, né? Então, acho que essa questão que você trouxe e a quantidade a quantidade não, né? Mas o cuidado que a gente vai ter com a nossa saúde e colocando esses limites é o que vai nos levar para um lugar de bem-estar, né? Eu acho que a primeira coisa é você perceber que você está ultrapassando os seus limites. Uhum. A maioria das pessoas eu acho que não percebe. E vai sendo levado com essas mudanças que elas vão acontecendo e, de repente, entre aspas, você está com burnout, né? Mas se você prestar atenção, existe um caminho longo aí até chegar no burnout, que são as sutilezas que eu disse anteriormente, que as pessoas não ouvem, não prestam atenção. Exato. Então, se a gente começa a perceber que está fazendo mal, começou uma dorzinha de cabeça ali que você não tinha... Mas aí entra a questão da dificuldade das pessoas mudarem também, né? Todo mundo quer a bala de prata e a pílula mágica, com certeza. Projeto verão, né? As pessoas chegam na minha sala e falam, gente, vocês não vão estar em forma daqui 3 meses. Não é essa a ideia. A ideia do yoga é daqui 20 anos. É para você envelhecer melhor. Você chegar lá na frente melhor do que você está hoje, ou com envelhecimento natural reduzido. Daqui 3 meses não vai ter nada. Tudo que a gente sempre fala, tudo que na natureza é construtivo demora, tem tempo. O que é muito rápido é destrutivo, seja furacão, terremoto, enchente, porque choveu demais em pouco tempo, tsunami. Então, você quer alguma coisa de verdade construtiva, tem um tempo. Seja a construção de uma coisa boa, seja a construção de uma coisa ruim. Então, às vezes, você está construindo esse burnout há, sei lá, 5, 6, 7, 10 anos. Com certeza, ninguém acorda com burnout. Então, você não vai, dia seguinte, estar curado. Tem que fazer um caminho que ele leva um tempo. E aí precisa de mudança. Seja pequena, muitas vezes dá para ser pequena, e às vezes, quando você já está muito lá na frente, precisa ser uma mudança mais radical, né? Mas mesmo a mudança radical, eu acho que ela tem que ser construída. E como é difícil mudar hábitos, né? Isso eu vejo muito com as pessoas que chegam, porque infelizmente, né, o consultório, como eu te falei, tá cheio de burnout de pessoas que chegaram ali no fim da linha, né? E o caminho de volta é muito difícil. É muito, 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 muito difícil. Por isso que eu me propus a fazer esse trabalho todo na internet, que também me dá um desgaste tremendo ali de energia mental, né? Porque eu tô ali no Instagram, podcast e tal, não sei o quê, porque de verdade, Thiago, foi uma coisa assim, não adianta eu ficar enxugando gelo ali, cuidando do burnout, que eu sei que o cara tem que afastar do trabalho, às vezes não consegue voltar, às vezes tem que aposentar por invalidez, porque o cérebro, o hipocampo, ele fica tão alterado que chega a ter alteração de tamanho de hipocampo igual a de quem tem Alzheimer, porque o cortisol em nível alto, ele destrói o hipocampo, que é a região da memória. Então, e além de córtex pré-frontal, é uma loucura o que acontece, né? O burnout é uma coisa muito, muito, muito séria. Então, eu comecei a falar, não, peraí, não adianta eu ficar aqui enxugando gelo, eu preciso, de alguma forma, ajudar as pessoas a não chegarem ali, né? E eu também acredito nesse meu papel de educadora, eu fui professora também, dei aula em faculdade, então eu achei que eu tinha obrigação de usar o meu conhecimento em relação a isso. Só que as pessoas têm muita dificuldade de mudar hábito, né? É muito difícil, elas querem a bala de prata, a pílula mágica, e aí eu falo, mas não tem milagre, né? Assim, como é complicado, né? Fazer, como a Mari fala, a agendinha do autocuidado, né? O caderninho, e como é difícil cumprir, às vezes simples mudanças, como aquela atividade que vocês propõem para a gente na jornada, né? Mexer ali, fazer o exercício da bolinha no pé, né? Por que é tão difícil para você? Qual que é a tua opinião, assim? Por que a gente é tão resistente a mudar um hábito, mesmo sabendo que aquilo pode ser tão bom para a gente? Meu professor, ele fala, né, que os nossos bloqueios, eles advogam em causa própria. Então, essa questão da personalidade, né, que a gente fala da persona, ela está identificada com aquela dor no ombro. Quem sou eu se não tiver aquela dor no ombro? Então, inconscientemente, ela quer continuar com a dor no ombro. Pode ser por vários motivos. Pode ser porque aquilo traz uma atenção para ela, enfim, aí terapia para cada um, né? Mas a gente tem uma tendência a se identificar com as questões e ficar repetindo aquilo.
porque senão cria uma falta de identidade. Quem sou eu se eu não tiver mais dor no ombro amanhã? Então, inconscientemente, eu não quero curar, entende? Eu quero continuar com aquela dorzinha no ombro. Isso vale para qualquer coisa. Por exemplo, a gente foi viajar agora, né? E o João, ele falou assim, olha, Ti, que tem no cardápio, café expresso, porque ele já sabe que eu gosto de café. Então, imagina, se eu parar de tomar café, ele vai falar, não, mas você vai parar de tomar café? Então, eu agora não posso mais parar de tomar café. Tô exagerando, né? Sim, sim. Mas eu criei um vínculo com ele através do café. Então, se eu parar de tomar café, talvez ele não fale mais comigo. Então, eu prefiro continuar lá com... Isso serve pra dor no ombro, serve pro café, serve pra... Legal. Sou ansiosa. Minha filha sempre fala, eu sou muito ansiosa. Porque ela acha bonito ser ansioso. Uhum. Hoje em dia as pessoas já acham legal, né? O Tô quase com ansioso é alguém burnout. que produz e chega lá e tem sucesso, né? Então essa questão da identificação com os bloqueios, ela é muito forte. E aí, o que acontece? Eu percebo muito nas minhas aulas, assim, a pessoa começa a fazer, começa a mexer. Tá ruim, tava melhor antes. Não tava melhor antes, mas ela tava acostumada, tava acomodada. E aí começa a mexer, já vê que vai dar um trabalho, ela prefere parar. Aí depois de um tempo, às vezes, piora mesmo e volta. Mas eu já fiquei muito bravo, assim. Falei, não é possível que as pessoas não percebem, né? A questão da autorresponsabilidade. E que não vai ser gostosinho o tempo inteiro, mas precisa fazer. Eu ficava muito revoltado mesmo, de achar que as pessoas tinham que melhorar. Uhum. E meu professor sempre fala, se o aluno não volta, a responsabilidade é sua. Você tem que ser o melhor professor para aquele aluno. Então, como é que você faz para criar uma linguagem para aquela pessoa te ouvir? Então, é muito escutar, né? Quem é essa pessoa? Deixar ela se revelar para poder entender qual o caminho que eu vou falar com ela. Então, se é um advogado, 60 anos, né? Super tradicional. Não adianta eu falar para ele de espiritualidade. O cara fala, lá vem papinho no Haribo. Agora, se eu falar de neurociência com ele, aí ele vai me ouvir. Com certeza. E aí eu ponho aquele quadrilzinho dele que ele vai sentir que tá precisando de coisa e ele volta. Então, acho que tem que criar essas pontes de comunicação. Uhum. Os meus filhos, por exemplo, que são adolescentes, eu não consegui achar ainda qual é esse caminho. Eu tô, por enquanto, deixando eles descobrirem, assim. Eu tento fazer a minha parte e aí eles já têm a interpretação deles do que eu faço, né? Eles veem como é que eu tô e eu entendo que isso vai ser o exemplo que eles vão captar. Uhum. Mas agora, falar pra uma menina de 17 anos que ela não deveria ir pra uma festa em Porto Seguro beber álcool, porque eu não concordo com aquilo, só vai gerar mais resistência nela, vai criar uma falta de comunicação entre eu e ela vai do mesmo jeito e capaz de beber até mais. Uhum. Então eu tenho que saber, assim, qual é a hora de falar e qual é a linguagem que eu uso para as pessoas. E isso acho que vale internamente também, né? Como é que eu acesso internamente o meu diálogo interno para eu conseguir quebrar essa resistência de manter hábitos que não são saudáveis. Perfeito, perfeito. E isso também tem a ver, né, quando você fala da autorresponsabilidade, muito quando eu, muitas vezes, nos processos de adoecimento mental, eu quase sempre preciso de um apoio de uma psicoterapia, né, de um bom psicólogo, psicóloga, enfim, ou um terapeuta psicanalítico, enfim, mas muita gente não quer, né? Não quer fazer esse mergulho que muitas vezes é difícil, é doloroso. E tirar a sujeira de debaixo do tapete é para os fortes, né? Então, não vou, não tenho tempo, não tenho dinheiro, é muito longe, não sei o quê, não, porque eu já fui, já não gostei, não, para mim não funciona. Eu ouço as coisas mais absurdas no consultório. É que nem começar uma atividade física, né? Olha, você precisa fazer? Todo mundo precisa fazer. A gente já sabe que precisa fazer, né? Cada um vai se encontrar numa coisa, mas precisa fazer. Não, eu não sei, não consigo, não tenho tempo, não sei o quê, e tá. Nossa, como é difícil, né? Essas afirmações que a gente fica se colocando e repetindo e reproduzindo, né? Você me trouxe aqui uma que me fez pensar hoje, né? Que eu sou acelerada e tal, tá certo. Acho que eu vou refletir bastante sobre isso. No próximo jornal a gente vai conversar, mas assim... Tem essas repetições, esses padrõezinhos, assim, que a gente ouve das pessoas, né? De, não funciona para mim. Não, atividade física não é para mim.
Não. Pra mim não dá. Não, terapia pra mim também não dá. Já fui, não, igreja, não vem com essa historinha de... Não vem com yoga. Não, yoga pra mim não, pelo amor de Deus. Porque eu, né, falo de meditação, eu falo de yoga. São coisas que eu pratico, que eu acredito, que me ajudam, que me transformam. Mas é difícil, né? As pessoas, elas tendem a ir meio que na modinha, eu sinto assim, sabe? Então, por exemplo, de repente todo mundo joga beach tênis. Mas por que resolveram jogar beach tênis agora? Ou pilates. E vai machucar o antebraço, vai ter problema no ombro, mas não adianta. Vai ter que ir lá machucar e depois voltar. E tem algumas coisas que foram construídas mesmo, assim. Antigamente, falar em terapia era coisa de louco, né? Só faz terapia quem tem problema mental sério. Hoje em dia já é muito mais natural, mas ainda tem uma resistência. Daqui a pouco vai ser padrão para todo mundo. Então, existem os early adopters, né? Que são os vanguardistas, assim, que aceitam as novidades mais cedo. Tem uns que resistem ao máximo. Mas tem uma questão dessa identificação que eu falei com bloqueio, que ela é muito profunda. Então, assim, eu posso ser o melhor professor de yoga do mundo. Se a pessoa não quiser mudar, não adianta. Não vou ser eu que vou fazer alguma coisa por ela. Ela que tem que querer. Eu posso ajudar, ser um canal de percepção ali para dar umas dicas para ela se escutar. Mas enquanto ela não quiser, não adianta. Meus filhos, por exemplo, não querem saber de yoga. Eu não fico falando. Porque quanto mais eu falar, menos eles vão querer fazer. Agora, não sei se responder a sua pergunta assim, como é que faz, né, para as pessoas deixarem de ser assim? Eu só consigo pensar que é através do exemplo. Então, olha pessoas que escolheram um caminho, olha pessoas que escolheram outro e daqui 20 anos fala, nossa, essa pessoa, acho que ela escolheu um caminho que talvez funcione para mim, vou fazer isso também. É isso que a gente faz no Brotherhood, né, que é um outro espaço. Fala um pouquinho pra gente do Brotherhood. É um outro espaço que eu faço parte, assim. O Brotherhood surgiu exatamente 6 anos atrás, foi dia 20 de julho de 2017. Olha! Eu comecei, depois do meu divórcio, a fazer uns processos de autoconhecimento. E eu conheci o Gustavo Tanaka. E a gente começou a perceber que só tinha mulher fazendo essas coisas. E aí ele teve a ideia de criar esse grupo de homens. Porque a gente entendeu que os homens, eles são muito fechados, aquela questão toda de padrão, né, de masculinidade. E precisaria de um espaço neutro para que eles pudessem começar a se abrir. Então a gente criou um espaço, na verdade eu chamo de um espaço. É uma roda que cada um fala em primeira pessoa, que eu acho importante. Porque se eu falo para você, eu sou o primeiro machista que eu olho no espelho todo dia. Porque eu percebi vários padrõezinhos assim. Você vai olhar e falar, também faço isso. Você não, mas... Se eu falo, você é um machista e você faz, a pessoa se defende. Então, o lugar de falar em primeira pessoa, ele desarma essa defesa, né, do outro. Então, ao invés de acusar alguém, eu falo de mim. E aí, através da identificação, as pessoas começam a perceber que fazem também, seja coisas boas ou ruins. E aí, putz, também faço isso, vou parar de fazer. Ou, gostei dessa ideia dele, vou fazer também. E foi um movimento que cresceu muito. A gente fez palestras em empresas depois de um tempo. E a gente começou a perceber que as próprias mulheres percebiam que tratavam os homens com certo machismo. Assim, que tinham uma expectativa de que fossem provedores ou que fossem sempre ponta firmes, que estivessem ali disponíveis o tempo inteiro. Foi bem interessante esse processo de sair das rodas nossas e ir para as empresas. Mas falar só para os homens, as empresas ou não? Não, para as mulheres também. Para o público todo, tá. Mas é desafiador, né? Porque uma vez a gente falou dessa questão da responsabilidade de trabalhar em casa, não deixar tudo para as mulheres. E um rapaz falou assim, mas eu ajudo em casa. Eu faço isso, faço aquilo. Aí já entrou uma mulher brava, tá vendo? Você ajuda em casa, quer dizer que você acha que é função da mulher e você é bonzinho. Ela tem razão? Tem. Mas aí o cara fez o quê? Nossa, não vou falar mais nada, senão ela vai me atacar. E aí ele deixa de parar de olhar para as questões dele para não ser atacado. Então, dentro do nosso círculo que a gente fala de nós mesmos, eu percebi que eu falei ajudava em casa. E aí eu percebi o quanto isso é machista, que tá arraigado, papapá. Aí o cara falou, também faço isso. Ele não se sente atacado, ele começa a mudar. Então eu sinto, a gente sempre fala que o Brotherhood tem data para acabar. Porque se ele precisar acontecer muito, alguma coisa está errada. A gente quer que isso não seja mais necessário daqui a um tempo.
que isso não seja mais... Como assim você falava disso, ajudar em casa, né? Nossa! Mas ele ainda é necessário. Uhum. E a ideia é que daqui a pouco a gente consiga ter uma interação maior de vulnerabilidade com as mulheres também. Legal. Porque teve um círculo que a gente chamou as mulheres e foi nítida a diferença de partilha. Uhum. Então os caras, eles não falavam tudo, eles falavam só aquilo que eles achavam legal. Uhum. Ah, olha como eu já aprendi algumas coisas aqui, sabe? Não tira a máscara. A vulnerabilidade mesmo ali não falava na frente das mulheres. Uhum. Então eu sinto que a gente não está pronto ainda para falar tudo. Algumas pessoas estão, né? Uhum. Mas a maioria ainda não está. Uhum. Mas quem sabe um dia não precisemos mais do Brotherhood. Uhum. E que Tomara. Vai ser um momento muito interessante. Vai. Tiago, eu fiquei curiosa um dia e até vou aproveitar agora então para perguntar, né? Mudando um pouquinho de assunto, falando da nossa jornada. Uhum. Tem situações, né, que quando a gente está fazendo algumas dinâmicas, né, lá na SoulMe, que você e a Mari conduzem, tem algumas situações, assim, bem profundas, né, em que as pessoas demonstram a vulnerabilidade de uma forma muito intensa. O que você, Tiago, faz com isso no seu coração? Com a vulnerabilidade das pessoas? De que forma isso te pega? De que forma... eu quero entender assim, você tem um anteparo, você se coloca ali como um facilitador apenas e, olha, isso chegou, ok, entendo, né? Não é meu, é seu, né? Até um papel meio de terapeuta, ou aquilo mexe com você, aquilo... Porque às vezes quando eu saio nos domingos dos encontros, eu falo, gente, eu fico pensando na Mari e o Thiago, eles devem, acho que, ficar umas 5 horas para se restabelecer, porque é tudo muito intenso, é muito legal, mas é muito profundo, é muita emoção ali, né? E eu queria entender, assim, como que isso pega em você, assim, sabe? Uhum. Em 2018 eu fiz um curso chamava New Rebalance, é uma massagem de toque profundo, que era um retiro, eram 5 módulos. O primeiro módulo, 21 dias direto, lá em Piracanga, que a gente tinha que fazer meditação ativa todo dia, e a parte da massagem era a menor, assim. E aí chegou um dos caras, uma vez que estava lá participando, falou, eu não vim aqui para ficar fazendo meditação, não quero me trabalhar. Eu quero aprender a fazer massagem. E aí o condutor falou assim, aprender a fazer massagem, você pega um livro e vai te explicar muito melhor que eu. Você está aqui para aprender a ser terapeuta. Porque você vai mexer com a energia das pessoas e é uma responsabilidade muito grande. Uhum. E se você não estiver preparado, você vai jogar todas as suas cracas nessa pessoa que vai estar lá vulnerável, aberta, confiando em você. Então, o grande trabalho para quem trabalha com pessoas é se trabalhar. Uhum. Tá? Não jogar as suas crenças ou seus preconceitos. Então, eu não olho para você e falo, eu conheço a Ana Paula. Porque eu não conheço. Mas eu quero te provocar para você se perceber. Óbvio que tem coisas que mexem, porque eu me identifico. Né? E a gente se prepara, eu e a Mari, a gente faz nossos rituais, tanto antes dos encontros quanto depois, de limpeza, né? Deixa aqui, isso aqui não é meu, deixa pra lá. Precisa. Então a gente limpa o campo, a gente faz nossa pagelança que a gente brinca, né? Usa sálvia, palo santo. Uhum. Tem mesmo que limpar, porque senão se absorver tudo. Tanto é que existe uma estatística que massoterapeuta morre cedo, assim, às vezes tem umas questões muito sérias porque absorve tudo. Uhum. Então, se você não aprende a se defender um pouquinho, fica muito forte. Mas eu não vou dizer pra você que eu não sinto nada. Uhum. Eu sinto bastante, eu me olho sempre pra não julgar, porque às vezes a vontade de julgar, né, de achar que entendi o que tá acontecendo. E ser realmente um canal, assim, não é fácil, dá trabalho. Uhum. Mas essa é a tentativa, né? Não, muito legal. Eu acho que vocês super conseguem, assim. Eu me sinto muito, muito bem conduzida e cuidada nesse processo e tá sendo incrível. Muito legal. Obrigada. Imagina. E eu queria também saber
Como que o Thiago se vê daqui 10 anos? Eu comecei falando que a minha meta é conseguir não pensar nisso, né? Pois é. Chegar num processo de intuição que fala agora, o que eu tenho que fazer agora? Não sei, fazer daqui 10 anos. Então, daqui 10 anos, talvez daqui 10 anos eu queira estar nessa posição, hein? De não estar mais preocupado como é que eu estarei daqui 10 anos. Mas, atualmente, é interessante, eu sempre falo com a Mari, né? Que meus filhos vão fazer, a Ana Luísa vai fazer 18 e o Felipe 15 fez agora. Falei, daqui a pouco eu já posso me programar para sair daqui de São Paulo, que é um sonho que eu tenho. Legal. Mas agora os meninos têm 7 e 10, então aumentou um pouquinho mais essa Você ganhou necessidade mais 2. aqui em São Paulo. Mas de toda forma, não sei se daqui 10 anos, talvez não dê mais tempo. Talvez os meus 10 anos por Felipe e Ana Lu seriam possíveis, agora com o Miguel e o João, talvez esses 10 sejam 20, né? Esse sonho de estar fora de São Paulo. Mas daqui 10 anos eu me vejo talvez mais preparado para trabalhar com pessoas. Tenho vontade de fazer outros cursos. A gente vai fazer um curso de eutonia agora. Do quê? Eutonia. Que isso? Isso a gente vai precisar de um outro podcast para falar. Meu Deus do céu. Então tá bom. Já pode marcar, meninas. Criar mais essa sensibilidade de trabalhar com pessoas. Legal. Vou fazer mais um curso de Tantra agora. Uau. Que esse já é mais voltado para trabalhar com pessoas e não tanto para se trabalhar, né? Não só se trabalhar. E quem sabe a gente esteja fazendo mais jornadas e mais grupos, seja retiros, seja viagens. Legal. Mas me vejo daqui 10 anos assim, casado. Com uma bagagem assim, emocional e de sensibilidade mesmo para trabalhar com pessoas um pouquinho maior. E realizado dessa forma, de ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas a me ajudar, isso que eu acho interessante, né? É um trabalho muito... que parece que é pro outro, mas me gratifica muito, assim. E eu espero estar melhor com o meu yoga também, fazendo minhas práticas diárias. Tá com um envelhecimento um pouquinho mais retardado, vamos dizer assim, em termos de mobilidade. Que eu trabalho no yoga para isso, para conseguir ajoelhar no chão até os 90 anos e conseguir... Brincar com os netos. Brincar com os bisnetos, se der certo. Perfeito, perfeito. Maravilhoso, maravilhoso. Eu quero te agradecer muito pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de conversar aqui comigo. Te agradecer pela jornada, que tem sido incrível e tem, como eu falei no começo, me despertado muitos momentos interessantes de reflexão. E queria que você deixasse um recadinho final, a gente está acabando o podcast, e aonde que as pessoas te encontram, se quiserem fazer cursos, enfim, fica à vontade. Recadinho final, eu ia falar isso já e eu acho que acabou sendo o que precisa ser dito, assim. Muitas pessoas vão na minha aula e me agradecem. E eu sempre falo, você tem que se agradecer. Porque você que está querendo, você que está disposta, né? E às vezes elas deixam de ir na aula e falam, desculpa, eu perdi sua aula. Eu falei, você não tem que pedir desculpa para mim, tem que pedir desculpa para você mesma. Que quem perdeu a aula foi você, não eu tava lá. Então acho que o recado final é essa autorresponsabilidade das suas escolhas, dos seus processos, da sua capacidade de melhorar e parar de terceirizar as coisas, seja para médico, seja para companheiro, seja para o mundo, né, para a sociedade, para o presidente. Trazer a autorresponsabilidade nas suas ações e escolhas. Perfeito, perfeito. E onde as pessoas te encontram? Quando eu tô disponível, assim, né, para fazer meus posts, as pessoas me acham no Instagram. É Thiago com H, _Arruda, _. E atualmente é mais no Instagram mesmo. Tá. Eu dou aulas de aula yoga? presencial, eu dou aula no Clube Pinheiros, mas é só para sócio. Dou clube no My Yoga Jardins. Dou clube no Espaço Einstein. Dou aula no Espaço Einstein, que é recém-inaugurado ali Do hospital? É do hospital, mas não é no hospital. É na Lineu de Paula Machado, 660. Tá. É um espaço de reabilitação. E eu acho que tem tudo a ver com o yoga, que pelo menos o yoga que eu pratico, assim, que é feito para longevidade, é feito para qualquer pessoa, pessoas idosas e pessoas que tenham dificuldades de movimento, tem até aluno que não tem uma mão, teve que perder.
Então eu acho que o yoga ele é necessário cada vez mais. Ah, é maravilhoso. E qualquer pessoa pode frequentar esse espaço do Einstein? Pode, só precisa fazer a matrícula lá Tá. no próprio MyYoga. Uhum. E talvez, não sei ainda, talvez, você falou dos meus 10 anos, né? Eu não sei ainda se eu vou abrir um espaço de novo, porque eu abri antes da pandemia. E aí eu abri, deu uma semana, veio a pandemia, tive que fechar. Tá. E aí ficou tudo online, agora não sei ainda que momento que eu vou estar num espaço próprio de novo, mas por enquanto são esses espaços. E lá nos cursos, nas jornadas lá na Soulme, né? E lá na Soulme, com certeza. Perfeito. A gente vai deixar os arrobas aqui de todo mundo, então, para que todo mundo possa encontrar, quem quiser participar da próxima jornada, do próximo. Aproveitar próximo aqui e falar que a gente, né? a gente tem um retiro agora programado. Ah, eu vou, já tô super matriculada. Dia 6, 7 e 8 de outubro. Tô querendo arrastar a Cíntia para ficar no quarto comigo. E aí depois tá lá no link da bio da Soulme, também tem as informações. Legal, maravilhoso. Tia, então, muito obrigada pelo teu tempo e espero que você tenha gostado. E você que tá aí, eu espero que você também tenha curtido esse bate-papo, que você também comece a entender que o estado de presença, o cuidado com o nosso corpo, tem tudo a ver aí com o controle dos nossos pensamentos, né, e com o nosso bem-estar. E se você curtiu, compartilha com o maior número de pessoas e eu te espero semana que vem. Obrigada!